Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou a professora Maria Tereza e vou ministrar o curso de Inglês aplicado à Gestão Pública. Na nossa segunda web aula, nós vamos estudar sobre as técnicas e estratégias de leitura. Sejam muito bem-vindos a mais um módulo. Vamos lá. Temos a unidade 2 do nosso material, intitulado Estratégias e Técnicas de Leitura. Ao término desta unidade, você estará apto a reconhecer as diferenças existentes entre as estratégias de leitura, skimming e scanning, extremamente importante para o aprendizado e leitura da língua inglesa. As técnicas de leitura nos ajudam a desenvolver a competência para utilizar as técnicas como skimming e scanning no uso das leituras dos textos e na resolução dos exercícios. Às vezes, nós temos algumas dificuldades em resolvermos as atividades de leitura, pois alguns alunos não sabem tantos vocabulários assim, não têm o uso contínuo da leitura em textos em língua inglesa. Porém, hoje, com a facilidade deste mundo globalizado, com a internet na palma da mão, lhe trazendo inúmeros textos, inúmeras ferramentas de estudos, hoje é muito mais fácil nós adquirirmos essa leitura, ficarmos melhores cada vez mais. E com isto, nós temos ainda mais a facilidade de adequarmos as técnicas de leitura de skimming e scanning aos textos lidos. Então, vamos ao nosso material. Te convido, você, nosso aluno, ligadinho no nosso canal, a entrarmos no material e resolvermos as atividades. Vamos lá. O que era a técnica do skimming? Essa técnica, ela consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações para identificarmos o assunto principal. Nesta hora, o leitor observe bem, o leitor não deve se preocupar com as palavras desconhecidas e tão somente buscar o significado das mesmas nos dicionários, como foi frisado na aula anterior, pois ainda estamos realizando uma leitura apenas superficial. Portanto, não necessitamos entender todo o texto. Não há essa necessidade por enquanto, na íntegra. Ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão geral, uma general comprehension, sobre o assunto que o texto discorre. Então, quando nós pegarmos o nosso material com as atividades que estão lá, com os links que estão no material para que nós possamos sentar, observar, realizarmos as atividades, os textos que aparecem lá, logo a princípio, quando você pegar o material, que você for fazer as resoluções do primeiro exercício no texto, não há a necessidade de você entender o texto na íntegra, como um todo. É o que sugere a técnica de leitura skimming. O que é que ela diz para nós? Que nós conseguimos entender o texto sem a necessidade de sabermos todo aquele arcabouço de vocabulários que está presente no texto. É uma olhada superficial, como o módulo e como o material frisa. Você vai ler o texto superficialmente e vai tentar tirar as informações precisas para que você entenda o texto. Uma olhada superficial. Isso acontece, às vezes, quando nós estamos fazendo os concursos, que nós não temos tempo hábil para lermos o texto na íntegra e você dá uma olhada superficial no texto e procura marcar a resposta. Lembrando que cada leitura que nós fazemos do material, nós vamos tendo olhares diferentes sobre esse material, sobre este texto. No entanto, eu friso para você que não há a necessidade de sabermos todas as palavras que se encontram naquele texto. Você consegue
decifrar a resposta correta do texto, através da técnica de leitura do skimming. O que é a técnica do scanning? Te convido a voltarmos no material para olharmos com eficácia. Vamos lá. O que é o scanning? Como a palavra sugere, é a técnica que consiste em um escaneamento do texto, ou seja, uma varredura do texto, em busca de informações objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave, uma informação em particular. Ela é geralmente empregada quando buscamos palavras em dicionários. Por quê? Porque nós buscamos intrinsecamente dentro do dicionário. Nós vamos lá procurar. É como a técnica sugere. É um escaneamento, uma varredura buscando o significado das palavras no dicionário. Não é uma leitura rápida, superficial. Não, pelo contrário. É uma leitura mais organizada, entrelaçada, digamos assim, no texto, né? Fazendo mesmo um escaneamento e uma varredura do texto. Ela é geralmente empregada quando buscamos as palavras no dicionário. Um endereço ou um número em listas telefônicas. E pode ser muito útil em situações cotidianas. Técnicas de compreensão textual. Ou seja, nós vamos olhar as cognate words, que são as palavras cognatas. Elas são extremamente importantes para o nosso aprendizado e para a nossa leitura em textos de língua inglesa. Então, há várias técnicas usadas para ler textos em inglês, mesmo quando não se tem o completo domínio do vocabulário. Dentre elas está o uso de palavras cognatas, que são as cognate words, como um auxiliar da compreensão textual. Porém, o nosso material, ele frisa para você, ele te chama a atenção, que nós devemos tomar cuidado com os amigos falsos, que são os falsos cognatos. Ou seja, são aquelas palavras que parecem com o significado e que não são, que te induz ao erro. Muito comuns na língua inglesa, as palavras cognatas são de procedência grega ou latina, bastante parecidas com o português, tanto na forma escrita como no significado. Seria interessante notar que os termos cognatos podem ser. Nós temos então cognatos idênticos. Nós temos radio, piano, hospital, nuclear, social e outras. Temos várias palavras idênticas, como cognatos idênticos. Temos alguns cognatos semelhantes. Nós temos gasoline, inflation, intelligent, population, history. Também temos um arcabouço enorme de cognatos semelhantes. E temos aqueles que são vagamente parecidos, vagamente. Nós temos electricity, responsible, infallible, explain, activity e também várias palavras cognatos vagamente parecidas. Então, você, nosso aluno que está com o material em mãos, as cognate words, quando você for resolver as atividades, você tem que perceber essas cognate words. Então, você vai olhar calmamente o texto e vai identificar as palavras cognatos. Lá no nosso material, eu coloquei uma vasta lista de falsos cognatos, para que você possa olhar, para que você possa se apoderar, digamos assim, deste vocabulário, para que você não seja pego de surpresa ao realizar as atividades e os concursos, ok? Vamos para o nosso próximo tópico da unidade 2. Domine a estrutura dos grupos nominais em inglês. O que são os grupos nominais em inglês? São os grupos que fazem você ter a sensação
de que no inglês tudo é ao contrário. Mas com as técnicas de leituras no idioma, nós vamos nos tornando cada vez mais familiarizados. E esta sensação de que tudo está ao contrário vai desaparecendo. Por fim, o grupo nominal ele exerce uma importância crucial na compreensão de um texto. Vamos compreender um caso prático. Veja lá, quando temos uma oração, por exemplo, o material te traz esta informação. The most impressive proposal will also be the most effective parking spaces. É uma frase onde você olha e a primeira leitura que você faz, você já percebe que existem algumas palavras cognatas aí, né? Nós temos spaces, espaços, effective, que é efetivo, impressive, impressivo, enfim. Vamos então separar as palavras. Como assim? The most impressive proposal. Aqui está o sujeito da frase, the most impressive proposal. O propósito mais impressível. Will also be. Will also be. Aqui nós temos o verbo, que poderá ser. Indica um futuro. E nós temos o complemento. The most effective parking spaces, que são os espaços mais efetivos para o estacionamento. Aqui fica claro que dentro do sujeito tem um grupo nominal, no qual a última palavra é um substantivo, que é proposal. Tá aqui, ó. Que está precedido de um adjetivo no superlativo, que seria the most impressive, um adjetivo no superlativo. The most impressive. Para compreender bem esse sujeito, temos que considerar que no grupo nominal, primeiramente, traduzimos o substantivo. Ele chama a atenção dos nossos olhos. Propósito. Portanto, a proposta mais interessante. Propósito, a proposta mais interessante. No complemento, temos um grupo nominal. Os espaços de estacionamento. Observe que o verbo parking virou um adjetivo para o substantivo spaces, substantivo, adjetivo. Lembramos que os adjetivos vêm sempre antes dos substantivos. Os espaços de estacionamento mais efetivos. Então, a tradução completa de the most impressive proposal will also be the most effective parking space seria a proposta mais impressionante. Também será os espaços de estacionamento mais efetivos. Lembrando que os substantivos virão no final da frase e antes sempre virão os adjetivos. Ainda na estrutura dos grupos nominais em inglês. Portanto, o que caracteriza um grupo nominal é a presença de um substantivo. Lembrando que substantivo é a classe gramatical que qualifica as coisas. No final do mesmo, sendo precedido pelos pré-modificadores. Sendo precedido antes pelos pré-modificadores, que irão qualificá-lo. Como os adjetivos. Qual é a classe gramatical dos adjectives? É qualificar os substantivos. Por isso, nós, em língua portuguesa, falamos o substantivo e o adjetivo. E, na língua inglesa, nós falamos os adjetivos e depois os substantivos. Enquanto que em português nós falamos os substantivos e adjetivos. Desta forma, quando identificar um grupo nominal, comece a ler a oração de trás para frente, aplicando estes conceitos. Vamos ver outros exemplos de estrutura de grupos nominais. A Big Recycling Company. A Big Recycling Company. Nós temos um adjetivo big, que é grande, é um adjetivo. Nós temos um verbo que funciona como um adjetivo, que é o recycling.
Por que ele funciona como um adjetivo? Porque ele qualifica o substantivo, que é company. Então, a tradução seria: a Big Recycling Company, ele qualifica o substantivo, o verbo, que aqui toma forma de um adjetivo. Qual seria a tradução, então? Uma grande empresa de reciclagens. Lembrando que company é empresa, recycling, reciclagens. Em língua inglesa, como nós frisamos anteriormente, os adjetivos vêm antes do substantivo para qualificá-los. Lembrando que, em língua portuguesa, os adjetivos vêm após o substantivo. Eu trago para vocês as referências bibliográficas. Nos ajudou a fazer o material, organizar o material. Nós temos Ferro, nós temos Souza, nós temos C. Okari e nós temos o link da Cielo, que também nos ajudou na organização deste material. Aqui nós terminamos a nossa segunda web-aula. Quero enfatizar a cada um de vocês, nossos queridos alunos que estão ligados no nosso canal, com o nosso material. Te convido a fazer todas as atividades que nós colocamos no material para que você se sinta mais seguro, mais organizado. Lembrando que quanto mais nós realizamos as atividades, melhor nós ficamos. Te desejo bons estudos. Okay? Goodbye and see you next class. Educação à distância, mudando realidades.